Tá na cara, ele não vai criticar o Rossi, mas o Rossi saiu mal do gol de novo. O Flamengo teve 2 empates com gols sofridos em falhas do Rossi saindo do gol. Contra o Ceará e agora. A mesma coisa, foi igualzinho. Igualzinho. E em outros momentos também já demonstrou hesitação nesse tipo de jogada. Mas ele não vai falar isso na coletiva. O importante é que ele... Que coisa, né? Que coisa. E diziam que o Campeonato Brasileiro era prioridade. Todo mundo, desde o início do ano, disse que o Campeonato Brasileiro é prioridade. Aí o Felipe Luiz resolve poupar 6 jogadores. Os antes estão felizes porque conquistaram, principalmente os vascaínos, o troféu Empatei com o Flamengo. 2 taças, hein? No primeiro turno, 0-0. No segundo turno, 1-1. 2 troféus, empatei para o Flamengo. Dentro de um clássico, que um time joga mais reativo, se fecha mais, nós estamos aqui exaltando o Vasco porque se defendeu e porque o Flamengo é favorito. Então, para o Vasco está maravilhoso, está tudo bem. E para o Flamengo, é péssimo resultado. Eu não vejo assim. Eu vejo que o Felipe Luiz fez um trabalho bom, né? Salve, salve, nação. Vamos embora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo. O Flamengo acaba tropeçando jogando no Maracanã e acabou empatando em 1-1 com o Vasco da Gama, né? O Flamengo deixou 4 pontos nesses 2 confrontos, né? Primeiro turno, empate em 0-0 e segundo turno, empate com gols em 1-1, né? A atuação do Flamengo no primeiro tempo não foi tão boa. O Vasco teve as melhores chances, conseguiu achar um gol com o Ryan, que algumas pessoas questionam que ele acabou apoiando no Carrascal, mas tudo bem. E no segundo tempo, o Flamengo não criou tantas chances, né? Aí depois começou a entrar alguns jogadores, os jogadores titulares, né? Como Samuel Lino, Pedro, Arrascaeta. Pedro teve pelo menos 2 chances claras de conseguir desempatar, né? E fazer o gol de 2-1. Porém, acabou não conseguindo. E no final do jogo ainda perdeu um gol claro, né? Sozinho ele e o gol. Deu o carrinho, acabou dando um carrinho ali e acabou isolando a bola, né? Mas é um empate, sim, que não mexe tanto na tabela, vê os seus rivais aproximando. Porém, psicologicamente, se fosse o Flamengo que tivesse ganhado, a motivação desses jogadores após uma vitória no Clássico seria maior para o jogo de quinta-feira, né? Agora a decisão é tudo ou nada. O Flamengo precisa ir para a Argentina e conseguir um bom resultado para avançar de fase, né? Então deixe seu like e vamos embora com mais um vídeo. Tá na cara, ele não vai criticar o Rossi, mas o Rossi saiu mal do gol de novo. O Flamengo teve 2 empates com gols sofridos em falhas do Rossi saindo do gol. Contra o Ceará e agora. A mesma coisa, foi igualzinho. Igualzinho. E em outros momentos também já demonstrou hesitação nesse tipo de jogada. Mas ele não vai falar isso na coletiva. O importante é que ele perceba e cobra do Rossi e do preparador de goleiros que isso seja corrigido. O Rossi foi responsável direto pelo gol do Vasco. Ele fez uma grande defesa. O goleiro de um time de futebol, especialmente grande, está ali para fazer a grande defesa e não tomar gol bobo. É isso. A cobrança é alta mesmo. Agora, no lance, tem uma situação em que o Ryan me parece que se apoia no Carrascal, que não reclama, os jogadores não reclamam, o time do Flamengo também não pressiona. É um porre essa coisa de ficar pressionando, mas adversários fazem isso. O Flamengo é meio bobo nesse quesito, porque não faz a pressão que outros fazem costumeiramente. Isso me parece bem evidente também. Mas, enfim, vamos lá. O que acontece, gente? Eu entendo da seguinte maneira. O Flamengo, na quinta-feira, ele teve um jogo em que poderia, vamos lá, vencer bem o primeiro tempo. Teve tudo para fazer 3, 4 gols. Aí o Pedro capricha demais, um pouco soberbo ali, perde o gol. O Plata pode chutar cruzado, faz cavadinha, perde a chance. E ali o Flamengo faz só 2 gols no primeiro tempo e no segundo não vai muito bem, né? E perde algumas chances, aí o jogo começa a mudar e o árbitro começa a aprontar com erros terríveis e o resultado é 2-1 a final, com aquele gol do Estudiantes. Então, o que era para ser uma goleada virou um placar apertado. O jogo de volta, que poderia ser um jogo protocolar. Se o Flamengo faz 3-4-0, ele vai, quinta-feira, muito mais tranquilo. O Felipe poderia colocar um time até sem todos os titulares e teria totais condições de fazer um bom enfrentamento com os Estudiantes. O adversário entraria já com os pneus arriados, quase eliminado, precisando subir uma montanha impossível, um placar de 3 gols de diferença para tirar. Muito complicado. Então, o Flamengo teria uma vantagem colossal. Teve tudo para construir essa vantagem. E é muito mais time que o Estudiantes. Então, o que acontece? Se faz esse placar, o outro joga com o Flamengo tranquilo. Aqueles que ele diz, não estavam bem recuperados,
Ele poderia colocar alguns titulares de saída hoje e preservá-los na quinta-feira. Isso mesmo. Mas a Libertadores, com uma vantagem muito grande. Eu nunca esqueço o que eu acompanhei em loco, cobrindo o Champions League 2011. Fomos à Alemanha acompanhar Schalke 04 e Manchester United. Alex Ferguson era o técnico do time inglês, 4-1, fora de casa. Jogo de volta, que botou um time misto. Até o Anderson, aquele brasileiro que era do Grêmio, né, jogou pra cacete desse jogo. Porque ele pensou no jogo do meio de semana pelo Campeonato Inglês, quando ele pôs força máxima, e contra o Schalke, que já tinha uma vantagem muito grande, ele jogou tranquilamente ali. Então, é possível você jogar um mata-mata desses, poupando 2, 3 jogadores, até mais, se você tem uma larga vantagem. O Flamengo teve tudo para construí-la. O jogo se apresentou assim e não fez, por uma certa soberba. Agora vai ter um jogo pesado na quinta-feira. Muito pesado. Pode classificar, tem todas as condições, tem mais time, o estádio lá é bom, o gramado é bom, mas vai ser pauleira. E hoje o jogo ficou meio perdido. Esse jogo perdeu um pouco até do destaque, né? Então o Flamengo se meteu numa enrascada pelo fato de ter vacilado na quinta-feira. Tá, e a quinta-feira foi um grande erro. Hoje um jogo com um time misto, bom começo, pressão alta, o gol sai, depois o Vasco melhora, o Vasco não estava com um time tão inferior ao do Flamengo assim como em outras condições, embora inferior, mas não tão inferior como em outros jogos que já vimos nos tempos recentes. O Vasco empata, falha do Rossi. O que eu falei, eu não estou reclamando, tá? Eu não estou falando que tinha que anular o gol, não. Eu estou dizendo o seguinte, gente. Tem um apoio ali nas costas do Carrascal. Se isso é contra de certas equipes aí, todo mundo pressiona e reclama. O Flamengo não reclama. Você quer que todo mundo reclame? O ideal é que ninguém reclamasse, mas se o seu rival reclama, meu irmão, joga o jogo que está sendo jogado. É isso que eu estou dizendo. Mesmo que o cara não volte atrás, mas você tem que botar uma pressão, porque o outro bota pressão o tempo todo. É método. Enfim, isso não é de hoje não, hein? Teve ex-presidente que foi para a coletiva reclamar de gol anulado em jogo do Flamengo. Lá, já tem quase 10 anos. Reclamar de jogo do Flamengo, que o adversário teve gol anulado, bem anulado, foi lá reclamar. Jogo do Flamengo. O presidente de outro clube foi reclamar. Tá? Então, os jogos atrasados, o Flamengo joga contra o Sport do Recife, o Sport hoje venceu em casa pela primeira vez, 1-0 no Corinthians, e o Palmeiras tem 2 jogos atrasados. Juventude em casa, uma carne assada, em tese, e fora de casa com o Santos. O Flamengo perdeu para o Santos, por sinal, fora de casa. Né? O Flamengo empatou com o Vasco. O Palmeiras empatou recentemente com o Corinthians. Certo? É isso, é o clássico. É o clássico. Agora, era para ter vencido? Claro, o Flamengo tinha que buscar a vitória. Não conseguiu, não foi capaz, não fez um bom jogo. O Pedro perde um gol no final, o Rascaeta entrou muito mal, Vinha também entrou mal hoje no jogo. Enfim. Mas vamos lá, vamos ver aqui as mensagens da... Que coisa, né? Que coisa. E diziam que o Campeonato Brasileiro era prioridade. Todo mundo, desde o início do ano, disse que o Campeonato Brasileiro é prioridade. Aí o Felipe Luiz resolve poupar 6 jogadores de uma vez só. Vou repetir. 6 jogadores de uma vez só. É mais do que meio time. Mas quinta-feira tem o Estudiantes. Porra, tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. Mas o Palmeiras poupou e ganhou. Foda-se o Palmeiras. O Palmeiras jogava em casa contra o Fortaleza, que é o penúltimo colocado da tabela. O Vasco também está lá por baixo, mas o Vasco é clássico, minha gente. Não se poupa em clássico. Não se poupa em clássico. Nunca se deve poupar em clássico. Que você poupe 1 ou 2 jogadores no máximo, eu até entendo. Agora, por que diabos não jogaram Varela, Léo Pereira, De La Cruz, Arrascaeta, Pedro e Samuel Lino? 6 jogadores ao mesmo tempo. Não, o Arrasca saiu cansado. Tudo bem, bota o Carrascal. O Carrascal finalmente estreou, aliás, fez um gol. Mas, porra, 6 de uma vez, Felipe. Você simplesmente repetiu o erro que você cometeu lá atrás.
contra o Central Córdoba no Maracanã. Subestimou o adversário. Felipe Luiz subestimou o Vasco. O Vasco é uma baba do boi cansado? Concordo. Mas é clássico. Tem camisa. Primeiro turno foi 0-0. Por que achou que no segundo turno ia poder botar todo mundo no banco e ganhar? Pior. Por que, depois da merda que fez, não substituiu todo mundo no intervalo? No intervalo. Ainda mais que o menino do Vasco saiu com um problema de concussão. Que cena bizarra nós vimos, né? Todo mundo querendo pressionar os jogadores do Vasco, o próprio jogador, o Diniz, querendo pressionar o médico para deixar o garoto continuar. O garoto teve uma concussão clara. O médico faz assim com o dedo na cara dele, ele estava na lua. Que responsabilidade. Mas, enfim, deixa isso para lá. Passaram a ser 6 substituições. O Felipe poderia ter perfeitamente, no intervalo, chamado os 6 que ele poupou e botado em campo. Simples assim. Tirava o Emerson Royal, tirava o Danilo, tirava o Alan. Meu Deus do céu, o que é o Alan? O Alan é um jogador que me leva à loucura. A displicência do Alan. O Flamengo precisando ganhar, e o Alan pega a bola, dá aquela reboladinha dele assim, fica um tempo ainda com a bola e só depois toca para trás. Ou para o lado. O Flamengo precisando ganhar, cara. O que ele tinha que fazer era uma ligação rápida para o ataque, mas não. O Alan não faz isso. O Alan pega a bola, dá uma sambadinha, olha para lá, olha para cá e dá para trás ou para o lado. Porra, Felipe, não dá para escalar o Alan. É simples assim. Você não vê isso, cara. Eu continuo a achar você um ótimo treinador. Mas em termos de escolha de alguns atletas em especial, e em termos de substituição, você é muito ruim. Nisso você é muito ruim. Repito, se queria ganhar, já que fez a merda de começar com 6 reservas, botava os 6 titulares no intervalo. Você vê que quando entraram De La Cruz, Samuel Lino, Arrascaeta e Pedro, o Flamengo teve até um momento ali de pressão. Quase que o gol saiu. Uma bola com Pedro, outra com Samuel Lino, outra com o próprio Arrascaeta. Chegou perto. Se tivesse entrado no intervalo, o gol ia sair. Entraram com 20 praticamente minutos, 15 e tanto um, 20 e poucos outros. Gente, o português que está lá, o Boto, não se considera um técnico também? Não dá para ele dizer para o Felipe Luiz, Felipe, tem que substituir mais rápido. A gente precisa dessa vitória. Substitui mais rápido. Ou então, quando saiu o time, vem cá, por que você não sai com o time titular? Faz o resultado no primeiro tempo e aí poupa os jogadores no segundo. Essa inversão foi de uma estupidez absurda. Vamos falar sério, o Flamengo não jogou porra nenhuma no primeiro tempo. O Flamengo achou um gol do Carrascal, achou. Chutão do Cebolinha, bateu no travessão, sobrou aqui pro Royal, Plata, tá, Royal cruza, Bruno Henrique toca, o goleiro defende, no rebote o Carrascal faz o gol. Não houve jogada, houve um lance que foi se desenvolvendo, aquilo lá, nada daquilo é treinado. Nada daquilo é treinado. E foi a única jogada, repito, a única jogada que prestou do Flamengo no primeiro tempo foi essa. Tá feliz! Jejum, oração, rezou e deu certo. Os antes estão felizes porque conquistaram, principalmente os vascaínos, o troféu Empatei com o Flamengo. 2 taças, hein? No primeiro turno, 0-0.
No segundo turno, 1-1, 2 troféus, empatei para o Flamengo, conquistou o Vasco da Gama. Companheiros, vamos nessa, Diego Pose, prazer, e já vamos nos preparar psicologicamente, emocionalmente, fisicamente para quinta-feira contra o Estudiantes. É isso, quinta-feira vai demorar a chegar, mas que chegue, que seja uma quinta de felicidade, de classificação. Precisamos muito seguir na Libertadores, para depois a gente voltar ao foco no Brasileiro. Vai estar tudo certo esse ano, João. É isso aí, Falso 9, um grande abraço, meu camarada. É isso aí, vamos começar o nosso ritual ali de superstição, porque quinta-feira tudo tem que dar certo e dará. E nós estaremos aqui comemorando à meia-noite de quinta-feira, 11h50, 11h30 de quinta-feira. Essa jornada vai ser incrível, épica, memorável. Valeu! Que o Palmeiras não vai ganhar o jogo contra o Juventude em casa. Então, neste momento, o Palmeiras seria o líder por pontos perdidos. Antigamente se fazia muito esse tipo de conta quando tinha pontos corridos no campeonatos estaduais, né? Então, para mim, o Flamengo deixa de ganhar 2 pontos. E eu acho que o jogo do meio de semana da Libertadores contra o Estudiantes teve um impacto grande no jogo de hoje. Se o Flamengo tivesse vencido, por exemplo, 4-0, e no primeiro tempo o Flamengo fez 2-0 rapidamente, muita gente, vai ser goleada. Quanto é que vai terminar isso aqui? O Flamengo no primeiro tempo já vai estar classificado, vai tirar o pé no final, e aí possivelmente esse jogo tivesse uma participação maior de titulares. O jogo da volta não seria tão decisivo ou tão dramático como promete ser, né? Todas as circunstâncias do jogo contra Estudiantes, a questão da arbitragem, nervosismo, tensão, o 2-1 no final, ficou um gosto meio que amargo. E aí o Felipe Luiz, acho que a escalação de hoje passa pelos 2 jogos. O jogo anterior contra Estudiantes e o próximo. E aí você vai sem Arrascaeta, sem Pedro, sem Léo Pereira, sem Varela. O Saul, que era um cara que estava com lesão, ele estava sentindo o tornozelo até ontem, acho. E ontem ele treinou. O Saul era um cara que era tipo dúvida para a partida. O Saul começa jogando, aliás, faz mais uma partidaça, eu acho. Quase ele faz um golaço, a bola bate na trave, ele voltando para marcar, desarmar aqui atrás. Inclusive o Ryan, acho que tem um lance que ele desarma, né? Que o Ryan é a fumaça lá, realmente é um garoto atrevido, abusado, como falou o Zinho. Então, acho que hoje o torcedor vascaíno está orgulhoso da luta, do empenho, da entrega. Né? A gente vai lembrar, a gente compara muito o Flamengo desse ano com o Flamengo de 19. E não foi o Flamengo de 19 que tomou 4-4, aquele Luxemburgo contra... Em Brasília, acho. Não, foi no Maracanã. Maracanã, todo 4-4, Luxemburgo, técnico do Vasco. Naquele momento, parar o Flamengo para o Vasco 4-4 e a forma como foi o placar, o Vascaíno saiu com um sentimento de vitória. Então. E o Vasco não tem conseguido vencer o Flamengo. Talvez o Vascaíno possa só lamentar isso, né? Se você pegar aquele recorte que todo mundo faz, os últimos 30 jogos, 32 jogos, você vai achar 2 vitórias do Vasco, né? Muito tempo sem vencer o maior rival, mas considerando a força de um e de outro hoje e o que foi o jogo, o empate ajuda na tabela, né? Dá um respirozinho. Ainda tem o Santos para jogar hoje, né? A tabela pode ainda mudar um pouquinho, mas é um ponto altamente positivo para um time que tem uma certa pressão pela posição na tabela, né? Pelo Fernando Diniz, às vezes, não conseguir ter sucesso no Campeonato Brasileiro, né? Tá indo bem na Copa do Brasil, mas o Campeonato Brasileiro ainda com risco. Então, acho que o Vascaíno, pelo menos hoje, dorme tranquilo, de cabeça erguida, porque segurou o líder, o grande favorito ao título. Acabou no Beira-Rio, tá o jogo entre Grêmio e Internacional. O Alan Patrick perdeu um pênalti aos 53 do segundo tempo. Último lance do jogo. Não acabou, porque o Grenal ele demora um mês para acabar, né? O VAR chamou de novo? Eu não sei se foi o VAR que marcou como os 2 anteriores, viu, Zinho? Mas o Alan Patrick chutou a bola na trave. Não, dessa vez ele marcou direto. Foi direto? Mas direto. Enfim, foram 3 pênaltis marcados a favor do Inter, 2 foram feitos, o último, que seria o decisivo aos 53 do segundo tempo, não. E daqui a pouco a Renata Ruel analisa então esses lances pra gente. Zinho, agora é o seguinte, o Bubu fez a conta aí de pontos perdidos, tal. A liderança, então, está em risco do Flamengo, você vê assim? Lembrando que nas próximas 2 rodadas o Flamengo joga contra o Corinthians em São Paulo e recebe o Cruzeiro. Esses são os próximos 2 jogos do Flamengo no Brasileirão. Mas o Palmeiras também vai ter compromissos complicados. Assim, o campeonato é difícil para todo mundo. Eu não acho assim que a liderança está ameaçada. A liderança pode trocar de lado durante toda a competição, porque são as 2 equipes candidatas a título. Os grandes favoritos, com o Cruzeiro correndo por fora, Flamengo e Palmeiras. O Bubu falou da tabela. O Flamengo, o Palmeiras quando jogar contra o Juventude, o Flamengo vai jogar contra o Sport.
Então, nessa rodada, eles dois vão jogar. O jogo que está atrasado do Palmeiras é contra o Santos na Vila Belmiro, que não é fácil. Eu acho que é jogo complicado. E a gente, antes de acontecer, não pode se falar nada. Então, assim, no momento, o Flamengo ainda é o líder. Eu não vou por essa de pontos perdidos. O Palmeiras tem que jogar e ganhar do Santos na Vila Belmiro. Aí sim, aí vira líder. Porque nessa rodada que vai jogar contra o Juventude, o Flamengo pega o Sport. É fora o jogo do Flamengo. Mas o Flamengo tem um time muito superior ao Sport. O Sport ganhou o segundo jogo agora. Eu não vejo que o Flamengo não tem condições de ganhar do Sport fora de casa. Está ganhando todos os jogos, inclusive está invicto. A última derrota do Flamengo foi contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, no Maracanã. Então, assim, acho que foi calculado. O jogo de quinta-feira é a decisão da Libertadores, por tudo que aconteceu. O desgaste foi grande, vai ser maior ainda na Argentina. O Flamengo tem um elenco espetacular que pode mesclar. O Palmeiras ontem poupou o time todo, só jogou o Everton. Ganhou o jogo, tá tudo bem, né? Aí não tem problema. Qual o problema do Felipe Luiz ter poupado 5, 6 jogadores? Poupado não, porque os caras entraram no jogo e jogaram bastante tempo. Pedro, Arrascaeta, Samuel Lino, todo mundo entrou. O Flamengo foi superior, teve mais chances. Agora, dentro de um clássico, que um time joga mais reativo, se fecha mais, nós estamos aqui exaltando o Vasco porque se defendeu e porque o Flamengo é favorito. Então, para o Vasco está maravilhoso, está tudo bem. E para o Flamengo, péssimo resultado. Eu não vejo assim. Eu vejo que o Felipe Luiz fez um trabalho bom, né? Deu minutagem para todo mundo e ganhou recuperação para a guerra que vai ser na Argentina quinta-feira. Continua líder do campeonato. Empatou um jogo que jogou melhor, teve mais chance. Com certeza, o Bubu falou, eu concordo. Poxa, 2 pontos, 3 pontos seria... Mas eu não vejo que é um absurdo, que deixou de ganhar 2 pontos. O Palmeiras poupou todo mundo ontem, mas jogando em casa, teve competência e fez os gols. O Flamengo perdeu os gols. Se fizesse os gols que perderam, ganhava o jogo hoje também. Está no pacote. E essa liderança momentânea, tem muita coisa para acontecer, né? Até eles jogarem contra o Sport, o Flamengo, o Palmeiras jogar contra o Juventude, depois jogar contra o Santos na Vila Belmiro, vão acontecer várias coisas. Até o Cruzeiro está olhando para tudo isso que está acontecendo. Agora, o Flamengo tem uma vantagem também. Ele joga contra os concorrentes no Maracanã. Contra o Cruzeiro e contra o Palmeiras no Maracanã. É verdade, o Cruzeiro ele já enfrenta daqui 2 rodadas. Vamos ouvir o Felipe Luiz? Bora. Pode ser? Posso chamar? Eu acho que hoje é importante a gente ouvir na íntegra o técnico do Flamengo. Depois, claro, tem o Fernando Diniz também. E tudo sobre o Grenal que pegou fogo, hein? Não, só para não esquecer, quinta-feira é ao vivo e exclusivo só aqui na ESPN, hein, nação? Só aqui ou no Disney Plus vocês vão acompanhar o jogo entre Flamengo e Estudiantes. Agora sim, o Felipe... Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo acaba empatando com o Vasco em 1-1. Deixa 4 pontos aí nesse campeonato para o Vasco da Gama, né? Eu acho que, como o João Guilherme disse aí, né? O Vascaíno já tem tantos anos, já tem tanto tempo aí que não ganha do Flamengo aí, né? Nos últimos 33 jogos entre Flamengo e Vasco, o Vasco ganhou apenas 2 ou 3 jogos nessa faixa aí. Então é aquilo. Empatar com o Flamengo é um título muito grande para o Vascaíno, né? Uma atuação do Flamengo não tão boa no primeiro tempo ali, que conseguiu sim achar um gol, né? Após uma finalização de Everton Cebolinha, que bate no travessão, sobrou para o Emerson Real, cruza Bruno Henrique, finaliza, Léo Jardim faz uma excelente defesa e no rebote Carrascal empurra para o gol, né? Pega o rebote e acaba abrindo o placar. Depois, o Vasco jogou bem o primeiro tempo, sim. O Vasco teve uma chance clara ali com uma excelente defesa após uma cobrança de escanteio de Felipe Coutinho. Eu não lembro quem cabeceou, sei que o Ross fez uma defesa a queima-roupa ali, né? E depois de alguns minutos, após uma cobrança de escanteio novamente do Coutinho, o Ross acaba saindo do gol para tentar interceptar a bola, fica no meio do caminho e o jovem jogador do Vasco da Gama aí, né? O canhoto Ryan, acaba cabeceando, encobrindo o Ross, porque já estava fora do gol, e fazendo um gol de empate, né? O Vasco, sim, se a gente for olhar momentos,
de fazer gol, chances claras, no primeiro tempo o Vasco foi superior ao Flamengo. Já no segundo tempo aí, né, o Flamengo voltou sem mexido, o Vasco acho que teve uma mexida no primeiro tempo por concussão. Já no segundo tempo, o jogo foi muito brigado e o jogo foi meio morno, assim, o Flamengo não tentando aproveitar as chances que poderia criar pela sua qualidade técnica. Já no segundo tempo, aí o Felipe Luiz começou a usar o banco. Entrou Vinha, entrou Pedro, entrou Arrascaeta, entrou Samuel Lino. E é aquilo, o Flamengo começou a aumentar o volume de jogo, o jogo ficou parelho. Chances claras, chances pro Vasco, chances pro Flamengo, né? O Flamengo teve 2 chances claras, muito claras, né? Um cruzamento do Real, o Samuel Lino erra a cabeçada, ele erra na cabeçada. Os jogadores do Vasco acabam se atrapalhando e o Pedro, na hora que ele empurrar a bola pro gol, o defensor do Vasco consegue dar um toquinho e tirar a bola e o Pedro acaba perdendo tempo de bola, né? Ou melhor dizendo, o Pedro acaba não conseguindo finalizar porque o jogador conseguiu tirar a bola do Pedro, né? E já no final do jogo ali, o lance mais importante aí do Flamengo no segundo tempo, né? Após já nos acréscimos, um cruzamento de Luiz Araújo cruza, Pedro entra sozinho dentro da área, ele deu o carrinho, a bola bate ali na região da canela e acaba indo por cima do gol, né? E depois disso aí, só o juiz foi praticamente apitou o jogo, né? O empate que não estava nas contas que de todo flamenguista empatar com o Vasco, porém aquilo, é um jogo que se tivesse ganho, poderia dar uma motivação maior para o Flamengo, né? Já avisando quinta-feira que vai ser pedreira e muita pedreira, porque jogar lá na Argentina, torcedor argentino, para mim é uma das melhores torcidas aqui da América do Sul, uma das principais. E sabendo que a vantagem é de apenas um gol de diferença para levar para prorrogação, acho que o pênalti direto, aí o Flamengo vai ter que entrar com a temperatura, tentar diminuir a temperatura, né? Tentar reter a bola e diminuir o ímpeto dos argentinos, porque senão vai ser complicado. E obviamente não levar gol, né, no início do jogo. E isso acaba complicando muito a vida do Flamengo dentro da Libertadores, né? E as últimas 2 eliminações aí, precoce aí para o Olímpia e Peñarol, deixou marcas profundas aí, né? Então é isso aí, nação. Tamo junto, deixa seu like aí e é nóis aí. E aqui na opção de comentário tem a opção de hypar. Fica na opção de hypar, dá aquela moral aí, tamo junto aí.